Boa noite a todos. Vamos dar mais uma série dos relacionamentos. Desculpe aqui que está dando um pequeno problema na. Boa noite a todos. Me desculpem aí. Esse tempo nós tivemos um problema aqui e não pude começar exatamente às 8h15, conforme estava previsto, né? De maneira que nós vamos, esse vídeo vai ficar gravado, né? E nós vamos então falar mais uma vez sobre mais um encontro na série Relacionamentos, né? E hoje eu pretendo tocar num ponto importante, que é o ponto da necessidade de nós estarmos. Sinira está aí. Boa noite, Sinira. Hoje estamos um pouquinho atrasados aqui. Então nós vamos falar hoje das relações pessoais e num dos vídeos, eu não estou conseguindo acertar aqui, num dos vídeos que nós fizemos, né, mais adiante, antes desse vídeo, nós já tocamos um pouco nesse ponto, né, que é a questão das relações pessoais com diferenças de paradigmas de vida. E isso é muito importante. Então, por exemplo, você tem o paradigma do machista. Machista não é só homem, também é mulher. Porque houve uma época em que as mulheres estavam, de certa maneira, bastante submissas aos homens, e elas julgavam que isso era o normal. Elas não tinham, digamos, um caráter crítico a respeito dessa situação. E essa situação foi com movimentos de esclarecimentos, né? Vários movimentos aí foram libertando a mulher do julgo machista, que elas mesmas também estavam recebendo de forma bastante submissa, né? Eu me lembro, na época da minha mãe, que colocava em qualquer cadastro que é do lar, né? Algumas diziam dona de casa, né? Por quê? Porque a mulher era, na verdade, uma serviçal para cuidar de um assunto, e o homem é que tinha que sair atrás de ganhar dinheiro, de ter situações, né? E havia também as discrepâncias nesses relacionamentos, que é o problema seguinte: quando o homem fazia alguma coisa errada, de traição, essas coisas todas, era tido como uma coisa normal. O homem é assim mesmo. A mulher era degradada como uma pessoa do mais baixo, da mais baixa qualificação. Então tudo isso gera na relação humana, né, diferenças de modo de entender. Então hoje a gente assiste nessas relações questões muito sérias de diferenças de paradigmas em relação à situação do homem e à situação da mulher. Há uma cobrança pelo que a mulher deve fazer em casa, como se o homem não tivesse também que juntos compartilhar os afazeres domésticos, né? É óbvio, cada caso, às vezes tem homens que têm trabalhos exaustivos durante o dia e chega em casa e está numa situação difícil, aí a mulher até por uma caridade, ela pode fazer as coisas, mas não por obrigação. E eu costumo sempre falar nesses temas, quando a gente toca nesses temas, lembrar que casamentos não são necessariamente os casamentos escritos em cartório. Qualquer pessoa que se una para viver junto com a outra, compartilhar uma vida, é um casamento. E esse casamento não é um contrato de trabalho. Ou seja, a mulher tem que fazer tantas tarefas e o homem tem que fazer o trabalho e botar o dinheiro em casa. Inclusive o conceito também do homem ter sempre que ganhar o suficiente para sustentar a casa. E a mulher não, ela pode ganhar qualquer coisa que está bom, porque não é ela que é a responsável por esse sustento.
Isso tem gerado muita confusão em muitos casamentos, porque os homens, ainda tem homens hoje, com expressões extremamente machistas e que se negam, inclusive, nessa participação. E quando a mulher faz alguma coisa, muitas vezes até por amor, porque quer fazer, ele não reconhece. E aí gera aquela mágoa do não reconhecimento, né? Isso é que é uma coisa que está acontecendo muito nesse choque, né, de conceitos e preconceitos de vida que as sociedades vão criando, né? A gente vai vendo, vai observando que há um excesso de preconceitos de toda a ordem, né? Não é só preconceito de cor, de raça, enfim, é preconceito também na forma como as pessoas vivem, as diferenças sociais, de classe social, né? E isso tudo vai causando os atritos, né? As discordâncias, e aí vai prejudicando o quê? Vai desgastando a relação, e aquele amor que existia antes, ele passa a não ser mais visto, né? E vocês já me ouviram, acho que numa das lives que eu falei que 2 departamentos têm que ser eliminados, que é o departamento de reclamação e o departamento de cobrança, né? Isso é outra coisa também que tem desgastado muito as relações. E essas cobranças são, muitas vezes, cobranças feitas sem sentido. E as pessoas passam a ter relações conflituosas, né, entre si. Essa é uma questão que a gente normalmente assiste, né, no casamento. Agora, existe um outro fator que a gente até estuda isso muito na Ordem da Coroa, e eu queria tocar nesse ponto hoje, que é a energia Kundalini. A energia Kundalini é uma energia que vem do Sol, né, junto com Prana e com Forte, e essa energia é responsável porque você tem o Kundalini sexual e o Kundalini intelectual, ou seja, atua diretamente na nossa psicoplasia, né? Ele atua diretamente nos sentidos, né, da inteligência, da razão plena. E a pessoa, quando tem uma razão plena, tudo funciona de forma diferente. Ela vai ponderar as situações, vai ponderar o que ocorre e não vai simplesmente tomar atitudes impensadas, de arroubos, de irritações, né? E nessa hora é interessante notar que quando há verdadeiramente amor, não existe egoísmo. E também o egoísmo às vezes prevalece numa situação dessa, ou seja, as pessoas se negam a rever seus pontos, a transcender daquela vivência física, né? E essa energia Kundalini é fundamental para se perceber as pessoas. Uma pessoa com Kundalini desajustado, o esquema Kundalini, ou seja, de como essa energia é recebida, essa pessoa vai ter sempre pensamentos totalmente sem uma razão de ser, tendentes a depressões, tendentes à irritabilidade, agressividade e tudo mais, né? O Kundalini desajustado, ele causa um sem número de sintomas, né? Até mesmo de sonambulismo, porque a energia não está fluindo. Então, essa energia, ela penetra no plexo solar, desce para o baço e quando passa pelo baço, a gente diz que ela se personaliza. Ela se diz que ela se personaliza por quê? Porque a pessoa que está com a energia que passou pelo baço, né, ela tem a energia dela, passa a ser a energia Kundalini que flui na estrutura da psicoplasia dessa pessoa. Então aquilo desce para o chakra básico e ela sobe serpenteando a coluna vertebral, né, em canais sutis que a gente chama de nadis, e esses canais vão então, essa subida do Kundalini, ela sobe por esse um eixo central que contorna a coluna vertebral e também
pelos nadis Ida e Pingala, que é o Pingala o positivo, Ida o negativo, nas polaridades, porque essa energia tem a polaridade positiva e negativa. Então, quando ela vai subindo, ela vai conectando os chakras comuns, que são os 7 chakras que passam por nós, né? E quando ele chega lá embaixo, o que a gente chama no sucinto, que é a parte abaixo do umbigo, né? Ele se encontra, esses 3 canais, eles se encontram nos plexos, né? Que é o plexo Y e Z, na altura do chakra básico e do chakra esplênico, né? Aí depois que ele vai subindo, eles voltam a se reencontrar na nuca, que a gente chama de plexo X. E aí ele vai conectando os chakras do básico ao coronário, e quando entra na cabeça, né, a partir do plexo X, ele vai fazer o mesmo trabalho de conexão dos 7 chakras secretos da cabeça. E aí altera todo o funcionamento da pineal, da pituitária, das condições dele, e esse positivo ele extravasa no alto da cabeça, né? A energia extravasa de uma forma exuberante quando ele está muito bom, muito positivo, muito forte. E ele extravasa a parte negativa pela narina esquerda, né? E a narina solta aquela parte negativa da energia. E assim a pessoa se encontra equilibrada. Quando ela está nesse estado, ela tem pensamentos corretos, raciocínio perfeito, sabe estabelecer seus ideais e com isso alcança a razão plena. Razão plena, eu já falei aqui em outras vezes, a razão plena é quando a pessoa faz alguma coisa, né, com a consciência do que está fazendo, com a base do seu próprio conhecimento, mas com consciência. Ela não está fazendo de uma forma aleatória, sem pensamento, né? Ela é levada a ter essa sintonia de pensamento. Então, é fundamental que a energia Kundalini esteja fluindo. Na Ordem da Coroa, nós fazemos tratamentos para melhorar essa energia. Tem uma sessão que agora nós estamos, por enquanto, com as sessões presenciais interrompidas, que é a sessão de Kalel, mas ela tem uma data aí que vocês olhando na programação, não tenho aqui comigo agora, você pode assistir a sessão de Kalel, que é exatamente a sessão onde a gente canta 4 mantras. Esses mantras vão auxiliar na pessoa reconhecer e normalizar também a sua energia Kundalini, dentre outros efeitos, né? Esses 4 mantras, eles se ligam à consciência da humildade divina, se liga à autoestima, né? Se liga ao poder, a proteção desejada pelo poder de Deus, ou seja, a gente tem uma consciência que somos Deus, que somos parte dele e que nós temos as proteções. Então, finalmente, nós temos o último mantra, que é o mantra que nos dá o prazer, a alegria e o gozo da vida. Isso completa o quadro de uma pessoa equilibrada. Isso nas relações é fundamental que o casal esteja os dois com Kundalini, inclusive para a parte sexual, porque ele vai com Kundalini interrompida, que a gente chama no sucinto, não vai dar certo. E é por isso que a gente vê, olha, quando a gente canta o mantra da humildade divina, você vai ter consciência do seu poder. Por quê? Porque a humildade é isso, eu não preciso dizer o que eu sou para me afirmar. Eu sou eu por mim mesmo. Aí a gente canta o mantra Riem. Aí quando vai na parte da autoestima, e eu sempre repito isso, também vocês já me ouviram falar, o mantra Clio nos faz ter autoestima elevada. Por quê? Porque você tem consciência do seu ser, o seu ser universal. E aí você entra no eu sou o máximo. No universo não tem ninguém melhor do que eu.
E aí você tem a autoestima verdadeira, aquela consciência. Porque não adianta ter autoestima porque você está bem de dinheiro, porque você está sendo elogiado porque é mais bonito, mais feio, mais bonita, mais feia e tal. Mas você tem aquele sentido, eu sou melhor que os outros. A autoestima verdadeira é quando você tem a consciência do seu ser. Você se aceita do jeito que você é. Porque é do ser, não é do estar. Né? Essas questões ligadas ao estar não têm importância. E aí nós vamos ver que no terceiro mantra a gente tem essa consciência divina que somos parte de Deus, parte do todo. Deus é o todo, é tudo, tudo que existe, as várias dimensões vibracionais cósmicas e tudo. Deus é tudo isso. Não existe no universo nenhum espaço vazio, tudo é ocupado por uma energética, por uma energia, por uma vibração, por uma característica magnética, né? Isso é fundamental. E aí, na parte do K1, que é o mantra do alegria, prazer, gozo da vida, aí é a sua parte material de vida que vai ficar resolvida, ou seja, você vai aceitar melhor o que tem, curtir o que tem e não ficar sonhando sempre com o que não tem, né? E num casamento, quando um quer reclamar que deveria ter isso, não tem aquilo, ou que precisa ter isso, e precisar cobrar, aquilo deixou de ser feito por amor. Por quê? Porque o amor, ele é incondicional. Quando você faz para dar o prazer, a alegria ao outro. Você não está querendo verdadeiramente a sua alegria, né? O seu prazer. Né? Você quer compartilhar com o outro, que isso é que é o casamento. Né? E aí, tudo isso que eu estou falando, junta tudo, você vai ver onde estão as grandes questões das pessoas que começam a se desentender no ambiente familiar. É quando um quer prevalecer com as suas próprias ideias. E muitas vezes essas ideias não são coerentes com algum saber, com alguma ciência, com algum conhecimento. Elas são simplesmente ideias que agradam aquela pessoa e ela quer impor sobre o outro aquela sua ideia. Então começam as desavenças em função disso. Mas quando a gente vê que isso acontece, pode estar certo que a energia Kundalini daquelas pessoas não está funcionando bem. Porque quando essa energia funciona bem, a razão vai dominar a emoção. Você às vezes pode ver uma atitude errada no outro, mas não vai tomar nenhuma reação, deixa passar, depois com calma, com ponderação, você coloca aquela situação para que a outra reflita que aquilo ali não deu certo. Mas não criticar, xingar, falar de forma bruta, não delicada, enfim. E quando a pessoa tem o Kundalini bastante equilibrado, o homem vai ver que a mulher gosta do que ouve. E a mulher vai ver que o homem gosta do que vê. Então, provavelmente, a mulher vai se preocupar um pouquinho mais com a sua aparência que agrade aquele homem, e aquele homem vai ver que a sua mulher gosta de ouvir um elogio, gosta de ouvir uma palavra bonita, gosta de ouvir coisas que a ela vai agradar e se sente lisonjeada, se sente amada. Porque a mulher ela se sente amada também pelas palavras, pela delicadeza, pelo carinho que se trata, enfim. A mulher tem mais sensibilidade a isso. O homem é um pouco mais bruto. E nas relações homossexuais, haverá também, de parte a parte, a necessidade de um carinho, de um entendimento, de vamos dizer assim, de ceder um pouco ao outro, e essas relações se dão de forma equilibrada. Isso para qualquer relação, né? Por isso que eu estou falando homem e mulher, mas pode ser também os valores que eu estou passando aqui também servem para uma relação homossexual. Porque o amor não é pelo sexo, o amor é pelo ser. Cada um ama o outro pelo ser que ele é. Então, a gente tem que, inclusive, também respeitar as escolhas de quem quiser seguir o seu sentimento. Isso é importante, é fundamental, é parte até de um direito divino, cada um ter a sua escolha de vida.
Eu não estou aqui entrando em mérito se é certo, se é errado, porque isso não tem nem sentido essa discussão. Né? Então, tudo que eu falo tem esse valor para qualquer tipo de relação em que se tenha o amor como o eixo de união principal. Né? Mas, então, eu citei antes, né? Agora tem mais pessoas chegando, aquela questão dos preconceitos da sociedade. Né? São pensamentos que são sociais. Né? É essa quando tem um com um sentimento machista e o outro com um sentimento submisso. Hoje isso já acabou, não é um sentimento válido para uma relação. A relação deve se basear em respeito. Né? Primeiro, respeitar o outro como o outro é, aceitar o outro com as suas limitações e tudo mais. Não é criticar o outro porque não está de acordo com aquilo que, evidentemente, a gente está mexendo um pouquinho aqui. A gente tratar com o outro de uma forma que a gente não gostaria que fôssemos tratados. Isso é básico. A gente sempre tem que moderar o tom de voz quando vai citar algo que precisa ser melhorado. Às vezes a gente tem que ter a consciência do momento. Se a pessoa está no momento de irritação, obviamente qualquer coisa que você diga vai só aumentar a irritação, não vai ter nenhum efeito prático, né, naquela pessoa. E quando eu digo que as duas partes podem estar com problema de Kundalini, é por isso. Porque essa questão de consciência, de se é o momento de falar alguma coisa ou não é, precisa ter a razão plena. Para você se segurar. Peraí, não é a hora de eu dizer. O outro está lá nervoso, espera que a outra pessoa fique, vamos dizer assim, mais calma, né? Eu até mexo muito com. Você tem que fazer mais ou menos igual aquela bola de aniversário, o balão, né, de aniversário, que é plástico, que você sopra, enche o balão. Aí quando você solta o balão, ele sai, aí não sabe nem para onde ele vai. Daqui a pouco ele cai murchinho. É assim que você tem que tratar o outro. Se o outro está num momento nervoso, irritado e não sei o quê, deixa ele passar, deixa aquilo. Não reaja, porque às vezes ele também foi. Ele ou ela, né? Quando eu falo ele, ele é parte do casal, né? Ele tem uma reação e a gente reage, a gente contra-reage, né? A gente entra o que eu chamo sempre de processo bélico. Você passa a ver no outro inimigo, então você reage para ter a sua própria razão, né? E é aquela velha história, o importante não é ter razão, é ser feliz, né? Então você não pode ter confronto num momento crítico, né? E esse momento crítico é o momento do outro. Isso é que é amor. Você tá vendo, pô, o outro tá lá irritado, vou para lá, deixa o outro falar lá bobrinha, depois a gente conversa com calma. E aí, quando a coisa serena, você volta a ter palavras bastante carinhosas e tal. Isso vale para qualquer um dos dois, mas é como eu falei, quando é uma relação heterossexual em que você tem homem e mulher, isso é nítido, né? Você precisa, homem para a mulher, ter palavras de carinho, de atenção. E se é mulher, entender que o homem gosta de ver a mulher do jeito que ele gostaria, porque ele tem mais ligação com a parte física do que a mulher. Né? Agora, tem um detalhe, ainda que não esteja 100%, o homem também não tem que criticar, que confrontar por causa que aquilo não está muito te agradando. Mas a razão plena faz com que a gente tenha a consciência do tom que a gente vai dar em cada situação de vida. A outra questão que também é problemática sempre é a questão financeira, por exemplo. Né? Quando os resultados financeiros não estão adequados, há sempre algum tipo de conflito. Né? Tem até aquele ditado popular antigo, em casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Porque aí é o ânimo que está alterado. E é nessa hora que a gente tem que ter uma reflexão
que se nós ficarmos envolvidos no problema, né, nós vamos deixar de pensar na solução. O importante não é falar do problema, o importante é estar a todo instante buscando a solução. E isso é maravilhoso quando há uma união entre um casal, entre as pessoas que estão vamos dizer, se relacionando. Isso acontece muito. A pessoa se envolve no emocional, a razão não funciona, e aí os conflitos vêm e eles se avolumam. É uma coisa impressionante, porque depois não se sabe o que um falou, e aí ela gera um verdadeiro baú de culpas e mágoas no momento de uma briga, de um conflito de um casal. Porque um diz uma coisa, outro diz outra, o outro já reage, o outro vai. Isso vai só destruindo aquela relação. E às vezes a relação, no fundo, tem muito amor, mas as pessoas, por um momento, ficam desligadas disso. E aí, quando acontece, por exemplo, uma separação, há o arrependimento. Porque a gente vê que nenhum de nós vai conseguir uma outra pessoa melhor. A gente só muda de nome e endereço, porque, na verdade, um era de um jeito, mas o outro não tem aquelas que a gente considerava defeito, mas com certeza terá outros defeitos que a gente não achava que era possível ter. Porque isso é da natureza humana, nós somos um caleidoscópio, né? Você gira, então está numa forma diferente. Tem pessoas que têm uma duplicidade de reação, tem pessoas que têm verdadeiramente uma capacidade mais limitada de entender as coisas, e isso vai ficando realmente prejudicado para todos, né? Então, o casamento feliz é quando um trabalha em função do que o outro gosta. Por quê? Porque o que vai satisfazê-lo para ele sentir esse amor é ver o outro feliz. Isso é que é amor, porque o egoísmo é que é o antônimo de amor, né? Muita gente fala de ódio, mas o ódio é uma reação emocional de momento. Pode até acontecer num momento, mas depois passa. Mas o amor não. O amor ele transcende, ele supera tudo. Então, quando a relação é positiva e não é bélica, né? E eu sempre falo em bélico e marcial, alguns de vocês já me ouviram falar isso. O bélico você quer destruir o inimigo. O marcial ele quer que uma causa seja ganha para todos se beneficiarem daquela causa ganha. E ele toma o cálice da vitória com os seus adversários. Ou seja, nós buscamos ver a diversidade de pensamento, de palavras, de ações, mas nunca como um inimigo que quer te destruir e você quer destruí-lo, né? Porque numa guerra é assim, você tem que matar para não morrer e tem que matar o máximo possível dos seus inimigos. É esse o sentido do bélico. Ele nunca pensa na paz, ele pensa na guerra. Mas ele só aceita a paz desde que seja do seu jeito. Então o inimigo tem que morrer para ele poder ter paz. Isso não leva a lugar nenhum, principalmente em seres que estão vivendo e tentando harmonizar uma relação juntas, né? Então é isso, gente, que eu queria passar hoje para vocês, né? Pensem nisso, aqueles que querem um relacionamento, aqueles que estão no relacionamento, né? Pense direitinho em ter um pouco mais de vamos dizer assim, de compreensão do outro, de empatia, de o que o outro gosta, vamos tentar atendê-lo. E se houver, porque às vezes realmente, de uma forma mais racional, você vê que o outro está fazendo algo que não é totalmente adequado, né? Então, em função disso, nós vamos ter que buscar o entendimento. Estou mexendo aqui porque buscar o entendimento e fazer o que é melhor para o outro. E isso nos dá uma satisfação, porque quando o outro está feliz,
você vê a felicidade do outro, você ilumina com a sua luz e sente-se pleno de felicidade também. É a relação harmoniosa, em que o amor prevalece sobre o egoísmo. Isso é fundamental. Mas não se esqueçam de observar a energia Kundalini. É preciso tomar muito sol, obviamente, mas também é preciso ver se há um bloqueio dessa energia, porque também isso prejudica severamente. E a gente tende a julgar o outro por atitudes menores, aquilo que devia fazer, não devia fazer, mas às vezes ela não tem nem capacidade de discernir o que é para fazer. Quando o Kundalini está desajustado, não há discernimento, não há razão plena. Você não sabe que aquilo é errado, aquilo não deve ser, e aí geralmente é a pessoa muito tomada por irritabilidade constante, né? É normal, todos nós, mesmo com a razão plena, pô, me irritou isso aqui, mas depois passa na hora, fica lá, dá um break e tal, depois vai lá, toma café junto, conversa e tal, e isso é normal da vida. Agora, você ter aquilo e aquilo entrar e te amargurar e ficar mexido com aquilo e ir dormir sem um perdão, sem um entendimento, é horrível, porque o seu sono vai ser prejudicado. Então, o metabolismo do pensamento é o que é a origem das doenças. Você começa a influenciar o funcionamento de todos os seus órgãos, o intestino, né, o estômago, o intestino, o pâncreas, baço, tudo vai sendo ali mexido pelas toxinas geradas nesse metabolismo do pensamento. E se não estiver equilibrado, pode estar certo que a sua raiva vai se voltar em termos de toxinas para você mesmo. É o metabolismo do pensamento, é o principal metabolismo do corpo. E isso a gente vai ter esse prejuízo, com certeza. Então, nunca deixe ir dormir sem o perdão, né? Aquele momento que deu um conflito qualquer, você vai buscar o perdão antes de dormir, porque senão a noite não vai ser uma noite bem dormida. Provavelmente no dia seguinte também acorda com uma irritação e aquilo vai gerando um efeito multiplicador vamos dizer assim, no ambiente negativo, ruim, de guerra, de conflito, né? A má vontade com o outro e tal. E isso é fundamental. E também, o que eu falei aqui antes, no início, não deixarmos os nossos preconceitos, principalmente em relação às diferenças num casamento, né? Porque, em verdade, tem que haver um compartilhamento. Há momentos que o homem pode estar repondo mais a sua parte financeira. Há momentos que a mulher pode estar mais, ou um ou outro. Por isso que eu falo, qualquer relação. Então, aceite aquele momento e estimule o outro a buscar se equilibrar, se realizar, porque quando estamos juntos, deve haver, sempre no sentido maior, o sentido de buscar equilíbrio, né, entre as pessoas. Isso é fundamental. Então, vamos dizer assim, dando como conclusão, você quer ser feliz ou quer ter razão? Você ama aquele ou aquela que está ao seu lado, ou você simplesmente tem porque não quer ficar sozinho, né? Porque inclusive o conceito de solidão é um conceito de falta de consciência cósmica. Você não está sozinho nunca, mas a gente acha só que é o físico, que é o estar sozinho ou acompanhado. Mas em qualquer companhia, você deve estar bem com aquela companhia, né? Não em conflitos constantes. Então, tudo isso que eu falei aqui, você deve anotar e observar que essa relação deve ser boa, prazerosa, amistável, amigável, de cooperação, de colaboração e de sentimentos nobres de um com o outro. Isso é óbvio que vai ser maravilhoso para o casal, né? E, mais uma vez, eu digo, seja uma relação heterossexual ou homossexual, é relação do mesmo jeito. Cada um tem uma forma de sentir, né?
Então, o respeito ao sentimento do outro tem que prevalecer para a gente poder ser feliz. Ou seja, ser feliz nós somos. Só que a nossa felicidade está dentro de nós e a gente vai, com essas coisas mal resolvidas, vai bloqueando aquela luz. É como se você tivesse um farol de um carro e você botou um pano preto em cima do farol, ele não vai iluminar nada. Mas quando o carro está iluminando bem, você chega numa parede branca numa garagem, aquela luz volta para você e você lê com o farol do seu carro. Ou seja, a sua luz é que vai importar. Então busque ser luz que ilumine onde você estiver, o seu ambiente, principalmente, que você sempre seja uma fonte de luz para aquele que convive com você, que você ama, ou que pretende que também seja amado por essa pessoa. Porque o ambiente é que vai ser o ponto que vai nortear toda essa relação. E às vezes você pode estar querendo uma separação por incompreensões mútuas, pela maneira de ver que um não abre a mão e o outro também não. Então, óbvio, vai ter sempre conflitos, discordâncias, desgaste, a relação fica desgastada e entra o que eu falo, o departamento de cobrança e de reclamação, que aí já é para esses dois departamentos, né, vamos dizer assim, eles são os grandes destruidores de boas relações, né? Então é isso. Eu estou agora dando uma olhada aqui, porque a Carlota está aqui, ver as pessoas que estão nos assistindo. E agora, com isso, digamos, a parte que eu queria passar para vocês, o mais resumido possível, né? É essa que eu passei. Se vocês, alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma situação que conheça, ou seja, mesmo pessoal, será um prazer a gente dar uma opinião, mas lembre-se, qualquer coisa na sua relação, se coloque primeiro como responsável por não ir bem. Depois é que você vai examinar como é que o outro está se comportando, porque a tendência também é a gente nunca achar que a nossa atitude seja responsável por um desencontro qualquer, né? Isso, aliás, em qualquer situação de vida, a gente normalmente é da natureza humana a gente querer ter a razão, a gente querer prevalecer com a razão. Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Pense primeiro onde que você pode melhorar, para depois tentar melhorar os outros, né? Isso é básico da vida, né? E aí você vai conseguir ver que se relacionar bem é uma necessidade humana para o bem viver, não tem outra, né? Você vai evitar na sua vida todas as toxinas, todas as adrenalinas que são desnecessárias no momento de uma briga, de um confronto. Adrenalina e toxinas são necessárias no momento certo para o corpo, né? Para impulsionar, para dinamizar, enfim. Mas a gente, com excesso disso, a gente só intoxica o corpo e fica doente, né? Então, era isso que eu queria passar hoje para vocês, né? Eu desejo a todos uma boa noite, que durmam tranquilo. Se tiverem no coração alguma culpa, alguma mágoa, perdoe, peça perdão. Tenha uma atitude divina, que é a humildade. Aceite que você também tem suas falhas, suas limitações, como o outro também pode ter. Então, num ambiente de compreensão, você vai ver, você vai viver muito melhor e vai ter o que a gente, na Ordem da Coroa, tem um mantra que chama-se Patai, né? Paz, harmonia, tranquilidade, amor e equilíbrio, e vai ser muito feliz por isso. Então é o que eu desejo para vocês. E não se esqueçam de dar aí os seus likes, assistir o nosso canal no YouTube, tem mais de 600 vídeos lá para vocês assistirem com vista à autorrealização sobre a própria Ordem da Coroa. Nós estamos no momento com as atividades suspensas por causa do coronavírus, mas poderemos
abrir assim que a ciência determinar como normal que tudo se abra. A gente está vendo as coisas se abrirem e as doenças essa doença sendo repercutida. Então eu quero desejar a vocês que esse estado de Patai, né? E também se inscreva no nosso site para poder receber mensagens, que isso eu faço questão de pessoalmente mandar para cada um no dia do seu aniversário. Não é apenas uma mensagem enviada de forma automática como uma mala direta, não. É nome a nome, eu escrevo nome a nome na mensagem. Ou seja, na hora que eu estou escrevendo, você está recebendo uma vibração de luz com certeza. Não só no contexto da mensagem, como do amor que é feito esse trabalho. O aniversário de todos nós é muito importante. Então coloque lá a data do seu nascimento no nosso site e na ocasião oportuna você vai receber. E se você por acaso, eu não recebi esse ano, não me cadastrei, eu queria receber, mesmo que o meu aniversário já passou, não tem problema, é só escrever para primaz@ordemdacoroa.com.br, né? E você dizer, olha, eu nasci no dia tal, eu preciso da data do seu nascimento, e dar os seus dados que eu mesmo, ou você dizer, já me cadastrei, eu quero receber a mensagem. Aí eu vou lá com o nome que você vai botar para mim no e-mail e vai receber essa mensagem, ainda que uma mensagem passada, né, como primeira mensagem, mas você vai ver que aquela mensagem é muito importante, você vai sentir naquela mensagem, né? E tem mais, cada ano você vai receber uma mensagem daquele ano que você está, vamos dizer, entrando, né? Elas são diferentes, mas é feita com muito amor e diretamente para cada um. Agora, nos auxilie nas mídias sociais, isso vai ajudar muito a Ordem da Coroa. Nós estamos agora abrindo também inscrições para a nova turma do curso de radiestesia, que está muito bom. A gente está colocando muita coisa nesse curso para você entender de radiestesia. Alguns vão até seguir como carreira, né? Tem muita coisa para se fazer com a radiestesia, mas independente de você querer isso, é um conhecimento que serve para todos, em todas as profissões. Então nós estamos abrindo, entre aí nas nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? E vai recebendo. E se você tem pretensão de entrar para a Ordem da Coroa, mas não tem condição de participar como Shela, que participa, porque todo Shela com iniciação, ele tem uma obrigação iniciática de participar das sessões. Mas às vezes a pessoa não pode, ou mesmo não quer participar, quer estar junto, quer assistir às aulas. Então você bota lá, quero ser só Shela contribuinte. A única diferença do Shela normal é que você vai contribuir com a sua mensalidade, vai ter direito a assistir às aulas, né, as atividades que a gente convida o público em geral, mas você vai ter essa prioridade, mas não se obriga a ter iniciações, porque você pode dizer, não, eu quero participar da Ordem, gosto da filosofia da Ordem, já assisti muita coisa, mas não quero ser Shela. Eu quero ser um Shela, mas não tendo obrigação de participar quando existirem novamente, a gente reabrir as atividades presenciais, que é ajudar na sessão. Você vai ver que você começa como Shela contribuinte, depois de muito você estudar, você vai querer ser Shela para servir, porque a máxima do nosso mestre é aquele que mais serve é o que melhor será servido, né? E servir sempre mais e cada vez melhor. E isso é que nos dá a autorrealização. É você sentir que é útil ao outro, não para você mesmo, né? Aquela coisa, se você comer tudo sozinho, você vai explodir. Mas quando você distribui um pouco para cada pessoa daquela é uma fonte de luz para você, e você então cresce e fica pleno de amor. É muito bacana quando a gente serve. Aí, é o que eu digo, na Ordem você pode durante um tempo, não, eu quero só contribuir, quero assistir às aulas,
mas não quero participar. Tudo bem, mas aí escreva, dê seus dados, a gente vai conversar e ver, e você provavelmente, sem problema, será cadastrado ou cadastrada como Shella contribuinte. E no nosso YouTube, procurem dar o like, compartilhar. A gente sabe que hoje os algoritmos é que funcionam em colocar os canais mais acima, então você também vai ajudar a Ordem assistindo e vai gostar muito, porque tem muita coisa que a gente diz lá, de conhecimentos, e tudo voltado para a autorrealização, que é o sonho de todos nós, estarmos autorrealizados, sabermos andar com os próprios pés. Isso até nos relacionamentos é muito bom. Quando você tem um casal que sabe andar com os próprios pés, não tem muita briga, não tem muita confusão, embora divergências são normais, mas nunca que prejudique aquela relação. Pelo contrário, o entendimento será sempre grande e o amor tem essa característica, ele se multiplica naturalmente, né? A paixão, que é aquilo que as pessoas confundem amor com paixão, a paixão ela se consome, é como fogueira de São João. Quando acaba o fogo, o que sobra? Cinzas. Não sobra nada. Mas o amor ele se multiplica. Quanto mais você ama, mais você ama, mais você ama. Porque você vai vendo no outro coisas transcendentais que não dependem nem de idade, nem de corpo físico, de nem coisa nenhuma. O corpo físico ele só é interessante para a sexualidade e nas paixões, que é aquilo que, né, não vai além disso. Mas o amor não, ele transcende a tudo. Então vamos fazer a nossa vida pautados apenas pelo amor. Então eu não quero mais tomar o tempo de vocês, né, porque já estamos praticamente chegando ao fim dessa nossa live, e eu desejo a todos o meu mais profundo namastê, com muito patai, que é paz, harmonia, tranquilidade, amor e equilíbrio. E desejo a todos que possam assistir às nossas sessões virtuais e sentir uma carga de luz, de vibração, de amor para o seu sucesso pessoal, que nada mais é do que a própria autorrealização. Meu mais profundo namastê a todos.